Olá, colegas, tudo bem? Eu sou Hudson Zanin, professor pesquisador na Unicamp. Hoje eu vou falar sobre o hidrogênio e suas múltiplas cores. Será que a cor do hidrogênio realmente importa? Nesse vídeo a gente vai ver que as pessoas classificam o hidrogênio como marrom, azul, verde, rosa, várias cores. E a molécula, de fato, não tem cor nenhuma, né? Eles fazem isso para classificarem os processos no qual o hidrogênio é feito. Mas o que importa no final das contas é a pegada de carbono que aquela molécula de hidrogênio tem. Por quê? Porque a transição energética, ela é sobre eficiências de processos, é sobre a gente melhorar processos. Então, a ideia é que em cada das atividades humanas a gente seja capaz de produzir mais ou melhor, reduzindo a emissão de gases que causam o efeito estufa. Além do hidrogênio verde produzido a partir de fontes renováveis de energia elétrica, como hidrelétricas, eólica, solar, e da separação geralmente da água em hidrogênio e oxigênio, a gente também tem o hidrogênio cinza. O hidrogênio cinza é a partir da quebra do gás natural, que é um hidrocarboneto. A gente também tem uma confusãozinha aí com o hidrogênio azul, que vem do gás natural também. Muitos casos do hidrogênio azul é também da captura de carbono de processos industriais. Por exemplo, você tem a emissão numa chaminé, mas você vem e captura esse CO2 com alguns gases hidrocarbonetos juntos, e aí você extrai o hidrogênio desse processo e liquefaz o CO2. Tá? A gente também tem outras cores do hidrogênio, como o marrom, por exemplo, o hidrogênio produzido a partir de fontes na queima de carvão ativado, de carvão em geral. E também tem hidrogênio pink, que vem de fontes nucleares. Então as cores são inúmeras. Você provavelmente está aqui assistindo esse vídeo porque você espera ouvir mais sobre o hidrogênio verde. Então vamos falar sobre as 3 formas principais de produção de hidrogênio verde. São elas por eletrólito polimérico, a célula PEM, por eletrólise alcalina e células de óxidos sólidos. Vamos falar sobre cada um dos processos separadamente. Nessas células, no anodo, você tem a formação de hidrogênio iônico, H+, prótons, e elétrons e oxigênio. O hidrogênio, ele caminha através dessa membrana polimérica, a célula conhecida como PEM. Então, o hidrogênio caminha até o catodo. Lá no catodo, ele vai reagir com elétrons do circuito externo e vai produzir hidrogênio 2, tá? Então, pessoal, olha só que interessante. Se você tem uma fonte de energia elétrica renovável, você consegue produzir um hidrogênio limpo, livre de emissão de CO2. Você não tem CO2 nesse processo aqui, por isso que ele é chamado de hidrogênio verde. Acontece que o catalisador dessa reação nas células PEM, no anodo, é o irídio, que é um material extremamente caro, raro, não é abundante. Ou seja, se todo mundo resolver fazer, não terá irídio suficiente para todo mundo. Então não dá para embarcar esse eletrolisador dentro dos veículos, não dá para fazer um esquema que ele seja amplamente disponível para todos, estacionários, para mobilidade. Então tem que buscar alternativas. Uma das melhores alternativas que existe há muitos anos é a eletrólise alcalina da água. Você vai utilizar eletrodos de grafite, por exemplo, e vai usar uma solução de hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. Ao aplicar um potencial, por exemplo, positivo em um dos eletrodos, você vai absorver OH- hidroxilas. E do outro lado, tendo potencial negativo, você vai absorver ou sódio ou potássio, a depender do que você está fazendo. Então você vai ter ali naqueles eletrodos a formação do H+, e do H2, do O2. Um terceiro processo, tão eficiente quanto os anteriores, que vão na faixa de 60%, 70%, é o eletrolisador de óxidos sólidos. A gente tem uma célula cerâmica que tem que trabalhar a temperaturas mais elevadas, na ordem de 600 até 850 graus.
Nesse processo, lá no anodo, você tem a formação de íons de oxigênio e formação de hidrogênio. Esse oxigênio, a célula tem que fluxar o oxigênio para ele, do outro lado, encontrar elétrons e produzir oxigênio. Então você vai ter de um lado, no anodo, a produção do hidrogênio e no cátodo você vai ter a produção do oxigênio. Claro que você tem que recircular, o sistema tem que ser circulante, então você tem que ter elétrons passando pelo lado de fora do sistema. Mais uma vez, a importância de você utilizar uma energia elétrica limpa, de hidroelétrica, de eólica, de solar, etc. Mas você utiliza aí o vapor de água e consegue produzir o hidrogênio também. A grande vantagem desse sistema é que ele pode ser acoplado a outros processos, como o Haber-Bosch, para a produção de amônia. E aí você poderia aumentar absurdamente a eficiência do processo, chegando a 96%. Então esse aqui é um processo que ainda não está disponível, diferente dos outros dois anteriores, mas é aquele que tem o potencial de maior eficiência energética. E é isso que a transição energética é a respeito. Mas afinal de contas, aonde esse hidrogênio é utilizado ou poderia ser utilizado em futuras aplicações? Veja bem, o hidrogênio ele é um gás que tem uma extrema octanagem. Com um pequeno percentual ou com um grande percentual de oxigênio, ele queima absurdamente e uma explosão muito intensa. Ele é a molécula que tem a maior concentração de energia. Então, ele combinado com alguns processos, ele pode ser extremamente benéfico para a redução de emissão de CO2 em processos industriais que tem uma pegada muito forte e que está amplamente disponível na nossa sociedade, ou que tem um grande apelo na nossa sociedade. Eu não sei se os colegas sabem, mas a produção, por exemplo, de cimento, a produção de aço, a produção de reagentes químicos tem uma pegada de emissão de CO2 absurda, sem falar no transporte. O transporte no mundo afora tem uma emissão próxima de 22% do total, é altíssima. Então você pode substituir diesel, combustíveis como a gasolina, o etanol, vários desses combustíveis você pode aprimorar esses combustíveis adicionando hidrogênio, ou você pode simplesmente substituir esses combustíveis por hidrogênio. A questão é o seguinte, principal, é a questão aquele problema do ovo e da galinha. Quem vem primeiro? Será que eu vou trocar toda uma frota de navios para navios a hidrogênio se eu não tenho postos de recarga de hidrogênio? Você tem que construir o posto, a infraestrutura, que é um absurdo de caro. E aí você vai ter, sim, vai ter que criar uma demanda, vai ter que produzir esses navios para você poder abastecer, para esse ambiente de recarga ser sustentável a médio e longo prazo. Então você tem essa questão do problema do ovo ou galinha. Quem vem primeiro? Você vai construir a infraestrutura para depois substituir os ambientes de transporte, modificar a indústria, ou você vai modificar a indústria e esperar que a demanda venha? Tem que ter um casamento, por isso que não adianta só a gente ter a tecnologia apropriada, não adianta só a gente ter negócios, business aqui, mas também tem que ter uma organização política, tem que ter uma regulamentação de todo esse setor para que você consiga amarrar todas essas arestas. Com esses comentários, então, fica claro o grande problema de infraestrutura. Não adianta somente a gente produzir uma energia limpa, que é um grande desafio. Por exemplo, o Brasil tem a matriz elétrica 83% renovável. O ideal é que ela chegue a 96, 98 em 2050. Mas isso é um grande desafio para o Brasil. Mas nem se fala para o resto do mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, tem 20% da matriz elétrica dele renovável. A China também é absurdamente baixo. Eles produzem eletricidade a partir do carvão. Que sentido de queima de gás natural? Que sentido faz a gente falar em hidrogênio verde ali? Então a gente tem uma dificuldade de modificação da produção de energia limpa. Primeiro passo. Beleza, produziu energia limpa, a gente vai produzir o hidrogênio. O hidrogênio é um gás que ele fica espalhado no ambiente.
para eu ser capaz de transportar ele, de estocar ele, de levar ele do lugar para o outro de maneira segura, eu disse que a octanagem dele é extremamente alta, eu tenho que ter cilindros apropriados, porque a compressão é muito alta. Essa compressão também custa dinheiro. E além de tudo, esse cilindro em altíssima pressão é extremamente perigoso. Então a gente tem que construir essa infraestrutura também de transporte do hidrogênio. Não é só a energia, é todo o transporte para movimentar esse combustível. E além de tudo, você tem que modificar os veículos, você tem que modificar a indústria. Então a complexidade é muito alta. O investimento é trilionário para cada país. Tem algumas soluções atalho intermediárias? Sim, e a gente tem que explorar essas soluções intermediárias. Por exemplo, no Brasil a gente tem o etanol. A gente pode extrair em cada molécula de etanol 3 moléculas de hidrogênio. Então o que a gente pode fazer? A gente pode remover do etanol o hidrogênio ou de algum outro hidrocarboneto que seja. A questão do etanol é que tem abundância, tem em cada esquina, em cada posto de combustível. A gente extrai o hidrogênio desse etanol e aí pode sim, por exemplo, já borbulhar num diesel, num etanol, na gasolina e melhorar a octanagem. Ou levar isso para processos industriais. A questão é que o gás natural, o carvão, todas essas outras fontes de energia para movimentar a indústria, para movimentar o transporte, o combustível, a gasolina, o diesel por si só, tem um custo muito menor. Entendeu? Então a gente tem que fazer essa transição energética de uma maneira regulamentada e também onde há viabilidade econômica. A questão é que essa opção que eu estou comentando de produção de hidrogênio através do etanol, ela é economicamente mais viável nesse primeiro momento. Então talvez alternativas como essas devem ser empregadas em cada localidade. O Brasil, por exemplo, tem essa vantagem, tem esse combustível e ele deve ser explorado. Então a transição energética ela vai acontecer de maneira peculiar em cada uma das regiões do globo como um todo. Tem lugares que têm fontes de biodiesel e assim por diante. Você pode utilizar essas riquezas naturais ou outras riquezas, no caso o Brasil tem as hidrelétricas, construiu todo um parque de energia renovável e pode usar essa energia para produzir esse hidrogênio mais limpo. E aqui deve ser no futuro próximo, por isso que se fala em hub de hidrogênio no Nordeste, porque tem uma produção de energia eólica absurdamente alta, e tem um excesso que nem sequer as redes estão preparadas para jogar, a rede de transmissão está preparada para jogar na rede essa energia elétrica. Então essa energia elétrica ela tem sentido agora, é usar ela para produzir esse hidrogênio a partir disso. A questão é que a gente não tem os eletrolisadores apropriados ainda no momento, estão em construção, o processo de eletrólise está em construção, o processo ainda de armazenamento, e se armazenar isso aí, o que vai fazer com esse hidrogênio? Vai produzir amônia? Como é que produz isso aí? A gente não domina todas as etapas, então a gente tem esses problemas. De qualquer forma, regiões como o Nordeste, que tem uma produção de energia limpa, que tem um grande potencial de produção de hidrogênio para breve, não está consolidado ainda, mas em breve vai estar. E essas regiões devem se industrializar absurdamente, porque oferece para a indústria o combustível, a eletricidade, né? Talvez um espaço físico mais interessante, a ver ainda, né? E possivelmente uma mão de obra qualificada. Então tem tudo e também água. Você tem água, mesmo que for a do mar, dessalinizando, que tem processos já bem estabelecidos aqui no Brasil, de dessalinização, você tem várias fontes que a indústria são pré-requisitos para a indústria. Aí a questão é tomar conta para que esse ambiente não haja uma degradação muito intensa do meio ambiente. É importantíssimo pensar no hidrogênio azul, cinza, marrom, pensar em todos eles, caso necessário, principalmente o hidrogênio azul, né, combinado com o verde. E ainda assim, unir várias outras fontes de eletrificação da indústria e dos transportes, seja por solar, por wind. É fundamental que as baterias sejam encaradas como infraestrutura. No final das contas, o que a gente precisa é uma redução de emissão de CO2.
E é isso que é importante. Não é importante a cor do hidrogênio em si. O hidrogênio azul vai estar combinado com o cinza, que vai estar combinado com o verde. O importante é a gente ter uma eficiência melhor nos processos. É o importante a gente casar várias tecnologias para fazer uma transição energética, para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Por isso que a gente diz que isso aqui é um pacto entre gerações. É a nossa geração com a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, para que quando chegar lá na frente, os nossos netos poderem ter um ambiente onde você não tem inundações, você não tem uma escassez de produção de comida pela incapacidade de prever o clima, derretimento de geleiras e assim por diante. Ou seja, o que a gente tem aqui é um grande desafio, com um investimento extremamente elevado. Mas isso aqui não pode ser encarado como custo, tem que ser encarado como oportunidade de negócio. E o Brasil tem que ficar dentro dessa aqui. E a gente tem uma oportunidade de ouro, porque a nossa matriz elétrica é uma das mais limpas e a gente tem condições de produzir hidrogênio e exportar para o mundo. Ou seja, produzir tecnologia com valor agregado e ser um grande líder mundial, liderar essa transição energética. É isso aí, vamos em frente.